meu pai, ele teve que fazer uma cirurgia por conta da pedra nos rins. Ele teve que fazer uma cirurgia muito invasiva, ele tem a marca, a cicatriz até hoje, uma cicatriz bem grande. Sofreu muito, sentia muita dor mesmo. Levei um susto já uma vez, que sangrou muito, mas eu consegui expelir sozinha. Foi muita dor, eu quase desmaiei de dor, mas foi a primeira e última vez. Eu tive uma pequena pedra, dessas pequenininhas pontiaguda, dessa justamente a menor, e pontiaguda. Tá, aquela dor horrível, fiquei internado 15 dias para poder fazer uma luta e poder tirar a pedrinha, né? O rim é responsável por retirar algumas impurezas nitrogenadas do corpo. É o filtro que nós temos no corpo. São os grandes depuradores do organismo. Aqueles que vão retirar todas as toxinas do corpo. Eu escuto falar que quando a pessoa não bebe líquido suficiente, os cristais vão se formando, né? Então isso é muito prejudicial, que vem as pedras, né? Eu tomava pouca água, mas como eu me mudei de uma região que era fria, era mais fresca e vim pra cá há pouquíssimo tempo, então aqui a gente tem consumido mais água, cerca de 4 litros, eu acho, por dia. Eu bebo muita água. No verão, mais de 3 litros, com certeza. E de manhã eu bebo quase 1 litro de água. É o melhor alimento que tem, para bom funcionamento dos rins, né, no caso. Evita de pedra, evita uma série de coisas. Todo mundo que tem insuficiência renal grave não pode tomar água. Um renal crônico, ele toma água, a água só sai na máquina, né? Então ele não tem um sistema. Então se ele beber muita água, ele tem que ir para a máquina. E como normalmente o tratamento é dia sim, dia não, a utilização de água tem que ser extremamente rigorosa, dosada. Eu tinha sede, eu fiquei doente no verão, gente. Eu queria beber água, via todo mundo bebendo água, eu salivava. Aí o que eu fazia? Eu chupava o gelo e cuspia. Eu tomava o Guaravita e cuspia, porque o Guaravita contém potássio. Coca-Cola, nem pensar. Só existe doença porque o ambiente do teu corpo está ácido. Somente por isso. Então você tem que alcalinizar, porque suas células, nossas células, são alcalinas, dependentes de oxigênio, e nós precisamos então alcalinizar esse meio para todas as doenças, inclusive a insuficiência renal. O rim, ele vai fazer o quê? Ele vai filtrar esse sangue e vai, se esse sangue está ácido, ele vai tirar dos ossos e dos órgãos o cálcio, os minerais, o potássio para neutralizar e o magnésio para neutralizar esse ambiente. Sendo que se eu não tomo também água suficiente, eu vou fazer deposição desse cálcio dentro do rim, formando então pedras, cálculos renais. Os alimentos que mais causam problemas para o rim são proteína animal, o sal, o açúcar, gorduras e industrializados em geral. Então, toda a alimentação contemporânea, o que a gente hoje come, que tem no mercado, infelizmente, são alimentos que não são próprios. Eu tomei uma vez um pouquinho de Coca-Cola, fiquei de cama. Então eu não tomo nem suco, nem refrigerante, nem nada. Meu negócio é água. A população, às vezes, sente sede e pensa que é fome, e não é fome. O organismo precisa de água para ser limpo. E o que acontece? Você come de novo, e quando come industrializado. Então eu gero uma condição crônica de acidez no organismo, sempre retirando esse cálcio dos ossos, levando para o rim, para depósito, sendo que eu também não bebo água para hidratar e limpar esse rim. E aí eu formo cálculos renais. O que me levou a cair numa máquina de hemodiálise foi o pico de pressão, foi um aborrecimento muito grande que eu tive e a pressão subiu e não desceu mais. As pessoas que têm doenças crônicas importantes, doenças autoimunes, diabetes e pressão arterial, têm que manter essas doenças sob controle rigoroso, porque a gente sabe que essas são as maiores causas de insuficiência renal
E a causa não é a doença em si, é o descontrole. Então, um diabético que mantém sua glicemia normal, ele vai ter o seu rim funcionando quase muito próximo de quem não tem diabetes. Um hipertenso que controla rigorosamente sua pressão, ele vai ter a vida do seu rim muito próxima daquele que não tem hipertensão arterial. É importante o controle das doenças crônicas. Além disso, são os hábitos de vida saudável, manter-se dentro do peso correto, ingesta de água e a prática de atividade física. A transpiração, ela auxilia o rim. Quando o rim não dá conta de tudo, vai pelo suor mesmo. Eu não urinava, fiquei durante 2 anos sem urinar. Eu esqueci até que eu na época fazia xixi. Aí depois eu descobri fazendo hemodiálise na máquina que eu conseguia urinar. A máquina começou a puxar. Eu comecei a fazer dietas, a enfermeira entrou no banheiro, viu que eu estava urinando e o médico falou: Alda, mantenha a dieta. Cuidado com o que você vai comer. No caso da Alda, realmente é espetacular você ver o que a alimentação pode fazer na vida de uma pessoa. Aqueles que creem e que buscam isso conseguem resultados inacreditáveis. Quais os alimentos que são ótimos para melhorar essa filtragem, para otimizar esse rim, fazer com que esse rim venha trabalhar melhor, ter uma função excelente, né? Seriam as frutas e legumes ricos em água. Por exemplo, a melancia é excelente para o rim. O melão também. Nós temos o abacaxi, o limão. O potencial do limão em alcalinizar o corpo é excelente, é o mais rico em alcalinidade. E aí você pode me perguntar: ué, mas Giovana, não é ácido cítrico? Ele não é ácido? Sim, mas quando ele entra no nosso corpo, ele se transforma. Os vegetais também, as folhas que vão nos trazer também ricos em água. O cloreto de magnésio mais o limão fazem sim a depuração dos cálculos renais dentro do rim. Eu tratei inclusive uma paciente em 2 dias no hospital, ela estava com crises muito grandes, então ela por 2 dias tomou cloreto 3 vezes ao dia. E no 2º dia ela colocou as pedras para fora. Quase sempre essa perda funcional ela é gradual. Aí ele tem que entrar com a terapia substitutiva. Ele pode fazer a hemodiálise, que ele vai, através de uma máquina, fazer essa filtragem, ou ele pode fazer a diálise peritoneal, que são administradas dentro da cavidade abdominal, dentro do peritônio, e ela fica esse banho ali há algum tempo e depois ele é retirado do abdômen com essas impurezas. O transplante ele tem 2 situações: doador falecido e de doador vivo. Então ele vai fazer testes de compatibilidade renal. Ele entra numa fila de doador compatível. Então, através desses exames, surge um órgão de um doador falecido. Esse rim vai ser doado para o doador mais compatível. O medo, ele é tão preocupante para nós profissionais porque ele pode desencadear substâncias bloqueadoras no nosso cérebro, né? Então essas substâncias naturais que são liberadas no nosso organismo, que vai contribuir até mesmo para um processo saudável, até para um processo de aceleração de resultado, dependendo da intensidade do medo, esse processo natural que é desencadeado, ele pode ser bloqueado. E aí, quando ele é bloqueado, vai ser adiado também o processo de cura, né? De recuperação. Imagine um paciente no aguardo, deita para tentar pegar no sono e vem diversos pensamentos de quando vai acontecer esse transplante,
Será que vai acontecer? E quando acontecer, será que ele vai conseguir sobreviver? Precisa já de iniciar uma busca de um profissional que vai trabalhar esse preparo para se amenizar do medo ou quem sabe até eliminado, né? Ele acionar mais a vivência da esperança, da coragem. Ele precisa ser encorajado a acreditar que existe sim a possibilidade de um resultado positivo, de uma nova expectativa de vida, né? Eu já perdi um irmão com problema renal. Veio a falecer com seus 19 anos, mais ou menos, com essa situação. O que você faria tendo 2 rins saudáveis? Com certeza doaria. Com certeza. Essa pessoa que está desejando doar, ela vai doar, mas ela também vai ficar bem. Vai ficar bem fisicamente, doando, tendo as cautelas necessárias e vai ficar bem emocionalmente, porque ela vai se sentir satisfeita, porque está colaborando com mais uma vida ao lado dela, né?